Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para deixar um pequeno versículo do devocional de hoje para vocês, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 1 e verso 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluias, glória a Deus. Ele é a verdade e não há outra verdade além dele. Ele veio como um homem para habitar entre os homens, mas ainda assim os homens não o conheceu. Mas ele veio para viver como um homem vivia, para sentir o que o homem sentia, para comer e beber e viver entre os homens como eles viviam. Jesus veio numa época da maior simplicidade da humanidade neste mundo. Ele andava de a pé, ele andava no sol fervendo naquele deserto, ele comia a comida mais simples junto com os mais simples. Ele não veio como um rei, ele não veio para sentar em trono, para sentar em grandes mesas, em grandes banquetes e viver entre os deuses daquela terra, daquele tempo. Mas ele veio como um simples, como um pobre, como um humilde. E ele era o rei, e é o rei de toda a glória e de toda a terra. Mas ele não veio daquela forma que eles esperavam. Os judeus, aquele povo daquele tempo, esperava Jesus vindo como um rei daquele tempo. Para governar, para mandar, para tirar eles da escravidão que eles viviam, para tirar eles do sofrimento que eles viviam. Então, quando Jesus veio, muitos deles não entenderam qual era o propósito da vinda do Senhor Jesus nessa terra. Porque o Senhor Jesus não veio naquela época para governar e nem para reinar e nem para ensinar ninguém a reinar e governar. Mas ele veio para resgatar os que estavam perdidos. Ele mesmo diz: Eu sou a luz do mundo e aquele que me segue jamais andará nas trevas. E eu vim para tirar o homem das trevas, para tirar o homem do pecado. Foi para este propósito que o nosso Senhor veio naquele tempo, para morrer numa cruz por nós, para reconciliar novamente o homem com o Pai, porque o homem foi destituído da glória de Deus por causa do pecado. A palavra de Deus diz para nós lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Todos nós vamos ter que pagar por esse salário. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, amados, nós temos que nos correr para os braços do Senhor Jesus. Porque Ele é a porta, Ele é a saída, Ele é a única esperança para a humanidade de se achegar até o Pai. Não tem outro e não há outro e não existe outro e nunca haverá. Aquele que morreu naquela cruz, sendo humilhado de todas as formas, somente Ele tem o poder de chegar até o Pai e interceder por nós, através do Santo Espírito de Deus. Então eu deixo esta palavra nessa tarde, para que vocês possam ouvir este vídeo e meditar o propósito do Senhor Jesus, quando Ele veio naquele tempo. Ele fala lá que Ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Aleluias! Glória a Deus! E todo aquele que reconhecer que é um pecador, e precisa desse Salvador, e reconhecer os seus pecados, e ver que necessita dele para ser salvo, será salvo pelo sangue do Senhor Jesus. Só um derramou o sangue, e a salvação só é através do sangue, e do sangue do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Então eu deixo esta palavra nessa tarde. Que vocês tenham uma segunda-feira, restante de segunda-feira, abençoada, e uma semana de bênção. Uma semana próspera de trabalho. Tudo que vocês vier fazer nessa semana, no nome de Jesus, vai dar certo. Porque no nome dele, tudo pode dar certo. Amém? Tenham uma boa tarde, fiquem na paz e até mais, meus amados. Tchau, meus queridos.